Olá, irmãos da Igreja Conquistense, que pastor Demário. Muita saudade dos irmãos, mas qualquer hora eu apareço aí, viu? Segundo as Escrituras nos recomendam, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Receba aí o meu abraço fraterno, pastor Valdete, seus parentes, sua esposa, e qualquer hora eu estou indo aí para rever os irmãos, eu estou com muita saudade, viu? Eu gostaria de fazer uma pequena oração para todos os irmãos. Amém? Deus querido, Pai de graça e bondade, neste momento, Pai, eu me dirijo a Ti, pedindo a bênção sobre a Igreja Conquistense, o seu pastor, meu Deus, e cada irmão, cada criança, cada pessoa que faz parte desses irmãos aí, desse grupo, nós queremos te pedir, Deus, que dá o livramento para eles, como Tu tem dado para nós. Livra-nos dessa peste que está dizimando as pessoas. E nós fazemos lembrar a morte dos primogênitos, quando as suas casas foram marcadas com o sangue do Cordeiro. E diz a palavra de Deus que o espírito da morte passava em todas as casas, menos as casas dos hebreus. E hoje nós nos colocamos como os hebreus, que o espírito de morte não vai passar em casa de nenhum irmão. E nós sairemos dessa com a vitória na mão, porque o nosso Deus é um Deus de vitória. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui reunidos em nome de Jesus para mais um estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando o livro de Apocalipse e estamos no capítulo 2, a carta às igrejas do Apocalipse. Nós vamos continuar o nosso estudo. Antes, porém, eu queria dar uma palavrinha para os irmãos, lembrando os irmãos que, se possível, divulgasse esse trabalho, que os irmãos passem o link às outras pessoas, procurem gente para inscrever no canal, né? Quanto mais inscritos nós temos, mais relevância o canal fica, né? E uma importante coisa que eu estava pensando também é que em tempos de poucos contatos sociais, né? A gente tem hoje uma grande ferramenta e oportunidade de anunciar o reino de Deus através da internet. Sermos evangelistas virtuais, né? A gente gosta muito de mandar coisas, Zap, Facebook e tantas outras redes sociais, e que os irmãos fizessem isso. Eu fui surpreendido esses dias em receber uma mensagem vindo da América do Norte, dos Estados Unidos. Não sei quem é a pessoa, mas a pessoa chegou para mim e disse que acordou de manhã e teve a oportunidade de abrir o estudo, estudar a palavra de Deus, e falando da alegria que teve, que o trabalho continuasse, incentivando que o trabalho continuasse, que o trabalho não parasse por aí. Então eu quero dividir essa responsabilidade com os irmãos sobre a importância de estarmos divulgando esse trabalho para que o reino de Deus seja anunciado, né? A gente tem as nossas limitações, as nossas dificuldades, mas na medida do possível que o Senhor nos dê graça, nos dê entendimento e possamos estar empenhados em fazer esse trabalho para a honra e glória do Senhor. Eu conto com a colaboração, com a ajuda dos irmãos. Nós vamos então passar adiante. Nós já saímos de Pátimos, capítulo 1, né? Fomos a Éfeso e aí então chegamos em Pátimos. Passamos por Éfeso, Esmirna e estamos em Pérgamo. Desculpe. Os irmãos vão me desculpar também que de vez em quando eu tenho um hábito de trocar os nomes, né? Eu estava observando no estudo passado. Toda vez que eu ia falar, me referir a Esmirna,
Eu estava trocando por Éfeso, eu fiz uma confusãozinha ali, mas eu vou procurar corrigir, né? Estamos falando então de Pérgamo. A igreja de Pérgamo, portanto, a terceira igreja que estamos estudando, é a última do capítulo 2, se não me engano, né? Depois, aliás, acho que a última ainda é Tiatira. É, exatamente, a última é Tiatira. Mas Pérgamo é a terceira parada depois de Éfeso e Esmirna. Então, chegamos a Pérgamo. Apocalipse 2:12 vai nos dizer ao anjo da igreja em Pérgamo: escreva, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Receba o grifo aí de vermelho. É a forma como o Senhor se apresenta à igreja de Pérgamo. Nós vimos que em Esmirna foi de um jeito, em Éfeso foi de outro, agora em Pérgamo nós temos então uma forma diferente de o Senhor se apresentar a Pérgamo. Nós vamos procurar entender isso. Essa mesma referência, como nós estamos vendo em Apocalipse, ele sempre está repetindo, nós vamos encontrar em Apocalipse 1, verso 16, quando ele diz: tenha na sua mão, aliás, tinha na sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol que brilhava em todo o seu fulgor. Percebam a semelhança de Apocalipse 2:12 e Apocalipse 1:16 em relação à espada afiada, que tem a espada afiada de 2 gumes. Apocalipse 1:16 acrescenta que da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Né? Essa espada afiada nós todos vamos entender, embora seja um termo já familiar. Denis Alla, ele diz que a igreja de Pérgamo é a única referência na Bíblia que aparece, no Novo Testamento, é em Apocalipse. Portanto, não é uma igreja que a gente vê como a gente viu as outras anteriores. Mas tudo fica na conta de Paulo quando ele teve na sua viagem missionária a Éfeso, na sua segunda, terceira viagem, quando ele ficou por 3 anos visitando a Ásia e pregando o evangelho na Ásia, e que a maioria dos analistas da Bíblia entende é que justamente nesse período é que ele prega o evangelho a toda a Ásia, e inclui também a igreja de Pérgamo. A respeito da cidade de Pérgamo, ela ganhou a dependência com a ajuda dos romanos, dependência conquistada anteriormente sobre o domínio dos Seleucidas, isso em 190 a.C., que passou então a fazer parte do Império Romano já em 133 a.C. Ela está, portanto, incorporada ao Império Romano em 133 a.C., quando ganhou a sua independência e fazendo parte, então, incorporado ao Império Romano na Ásia, no ano de 133 a.C. Durante 200 anos, Pérgamo foi a capital da província romana na Ásia. E nós vamos entender o motivo até do termo de trono de Satanás, como Pérgamo recebe este nome em virtude à questão de ser também um centro de adoração, de idolatria muito forte do Império Romano, sendo até considerada a capital, e ali então tem um motivo específico em relação a essa adoração que ocorria em Pérgamo. Uma coisa interessante também, a gente vê na história que ela teve a maior biblioteca fora a de Alexandria do Egito. Havia ali uma grande biblioteca. E aqui fica uma dica para os irmãos que gostam de filme: assistir o filme Alexandria. E aí os irmãos vão ver o que era essa biblioteca de Alexandria, que era realmente a maior biblioteca que existia naqueles tempos antigos, tempo do Egito. E Pérgamo tinha então a segunda biblioteca. Então havia muitos escritos, muita história registrada ali em Pérgamo.
E curioso também esses detalhes da história, né, que lá em Pérgamo que se começou a usar pele de animais para fazer escritos, substituindo então o papiro. O papiro é um papel que era um papel, vamos dizer assim, para a história do papel, um papel bem rudimentar, portanto ele não tinha muita resistência e constantemente aquelas cópias eram feitas para recuperar a sua integridade, né? A integridade do papel, porque ele era frágil, e com a substituição do pergaminho, passou-se a usar então o couro de animal, que é chamado de pergaminho. E é uma semelhança a gente observar pergaminho de Pérgamo, né? Que justamente em Pérgamo que se criou o pergaminho. O texto de Apocalipse segue falando da igreja de Pérgamo, e ele vai dizer: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás. Perceba lá o grifo de conheço o lugar que habitas. A gente vê também, irmãos, quando o Senhor se apresenta às demais igrejas, isso falando de Éfeso, quando ele diz ao anjo da igreja de Éfeso, lá em Apocalipse 2:1, essas coisas, é aquele que tinha a estrela na sua mão direita, como os líderes, e que andava no meio dos candeeiros de ouro, ele se apresenta assim, e ele logo em seguida diz: conheço as tuas obras, quando ele diz para Éfeso. Aqui em Esmirna, ele também diz que conheço a sua tribulação, Apocalipse 2:9. Então, conheço as tuas obras, conheço o lugar, vamos dizer, conheço a tua tribulação, a tua pobreza, quando disse a Esmirna, a Éfeso, ele conhece as obras, conhecia o que ele fazia. E aqui ele diz: conheço o lugar em que habitas. Então são detalhes que o texto vai nos apresentar de como Deus conhece todas as coisas, conhece as circunstâncias, conhece o lugar onde as pessoas estão vivendo. E veja bem, essa circunstância da igreja de Pérgamo está focada no lugar onde ela está. Um lugar com características terríveis, como o texto nos revela. E aqui reforçando mais uma vez o detalhe que o texto vai nos dizer de que Deus conhece todas as coisas, né? Deus conhece as circunstâncias, Deus conhece o que fazemos, Deus conhece o lugar em que nós moramos. É assim, sempre interessante a gente notar que quando nós vamos à igreja, especialmente quando estamos reunidos na igreja, assim nós vamos parecendo que Deus está ali, né? Aliás, Deus está na igreja, está em todo, aliás, Deus está em todo lugar, mas na igreja nós nos comportamos de uma forma diferente, a gente como se nos revestíssemos de um comportamento peculiar, porque ali na igreja Deus está, então a gente tende a ser mais reverentes, mais respeitosos, mais comportados. E aí o texto aqui vai nos dizer que Deus também conhece o lugar onde nós habitamos, ou seja, onde a nossa casa, a cidade que moramos, o bairro, a rua, o nosso endereço. E então ele se revela de uma forma que nós muitas vezes achamos que estamos, vamos dizer assim, achando que estamos escondidos de Deus porque estamos em casa, estamos na rua. Mas o texto fala Pérgamo como fala a nós: conheço o lugar que você habita. Sei onde você mora, sei a rua, sei a sua casa, como ela é, a sua vizinhança, conheço como é o ambiente em que você vive. E o texto vai dizer das circunstâncias em que os irmãos em Pérgamo vivem, é que lá onde eles vivem, conforme o texto diz, está o trono de Satanás. Que coisa terrível. Já pensou você morar em um lugar chamado trono de Satanás? O trono nos remete a domínio, a reino, vamos dizer assim, a limitação
de poder, lugar onde alguém domina, que é governado. Então é como se ele tivesse assim: eu sei que você mora em um lugar e cuja o lugar Satanás é o comandante. Coisa triste, né? Coisa terrível. E uma igreja está ali justamente naquele lugar, no lugar em que Satanás reina. Talvez se olhássemos as circunstâncias, muitas vezes, em que nós estamos vivendo, nós vamos encontrar também circunstâncias características da igreja de Pérgamo, um lugar onde é dominado, onde é governado, onde Satanás domina, como é a igreja de Pérgamo, lugar onde está o seu trono, o seu governo. E o texto vai nos dizer que, apesar de estar morando num lugar onde Satanás tem o seu trono, ele vai dizer que conservas o meu nome, não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, a qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Perceba que no final ele vai reforçar a ideia ainda de Satanás. Em Pérgamo havia muitos templos onde muitos deuses eram adorados. Lá estava o templo de Apolo, Vênus, Baco. Baco é o deus do vinho. Então, portanto, um lugar onde se bebia muito, onde as pessoas se embriagavam, é onde havia muito pecado, muita promiscuidade, muito consumo de drogas e coisas que nós mais ou menos estamos familiarizados no contexto do mundo em que nós estamos vivendo. Então ele vai citar Minerva, Zeus, essas entidades, esses deuses são referentes à mitologia grega ainda. Esculápio, que é um deus da medicina, responsável pela cura, mitologia. Esse Esculápio, nós vamos ver lá na frente, ele tem aquela serpente envolta como seu símbolo, que inclusive hoje nos coletes dos nossos médicos, como símbolo da medicina, tem esse símbolo até hoje, e ele é uma alusão a Esculápio, o deus grego-romano da medicina, né? Da adoração a culto desse herdemos o emblema médico, conforme está aí, que tem uma cobra em um cajado. Tá? Até hoje, nos emblemas dos médicos, o resultado deste símbolo da adoração a Esculápio. Pérgamo também, apesar de ter esse tanto de templo, de tantas coisas, era o centro da adoração do imperador romano. Ali era como se fosse a sua capital, a sua catedral maior, onde era o culto do imperador praticado de forma mais forte. Era o centro do culto do imperador romano. Diante de toda essa idolatria, está explicado porque Jesus diz que Pérgamo era o lugar onde Satanás era entronizado. É realmente um lugar terrível para se viver. E talvez nós não gostaríamos, muitos de nós não gostaríamos de fazer parte da igreja em um lugar desses, né? Mas ali estava a igreja do Senhor, a igreja de Pérgamo, brigando, confrontando Satanás. E o texto vai nos ensinar algumas coisas muito importantes. E aí ele vai começar a dizer, apesar de você estar morando em um lugar terrível, um lugar onde Satanás domina, reina, governa, você ali conservas o meu nome, não negou a minha fé. Que coisa magnífica, né? Que testemunho profundo. Não é porque Satanás domina, não é porque Satanás está com o seu trono, governando, fazendo aquilo que é do seu feitio, como a própria Bíblia lá em João diz que ele veio matar, roubar e destruir, e ali uma igreja está erguendo um fronte, uma fronteira. Quem gosta de assistir filme de guerra vê, né, aqueles lugares onde existe uma resistência cercada por inimigos. É como se tivesse uma cena mais ou menos assim, por sua volta, só
gente querendo destruir, no meio está ali uma resistência. A igreja do Senhor que conserva o nome dela e que não nega a sua fé. E muitas vezes nós precisamos imaginar que igreja realmente é lugar de batalha, lugar de guerra, porque há uma guerra constante, um contexto de guerra espiritual, que Satanás quer de toda forma, de todo jeito, destruir o nome de Jesus, quer destruir o evangelho, destruir a sua causa, destruir aquilo que se levanta contra ele, e é assim a referência na igreja de Pérgamo. E não bastasse isso, ele diz que ainda nos dias de Antipas, Antipas aqui nós já falamos anteriormente, se os irmãos lembram, Antipas pode ter sido uma testemunha, pode ter sido um nome, porque Antipas quer dizer contra todos, né? E esse Antipas, a testemunha, ou um grupo de irmãos que persistiam justamente nesse empenho de lutar contra Satanás, de preservar o nome do Senhor, eram levados a tribunais e, vamos dizer assim, estimulados a negar sua fé, pagando com a própria vida o martírio, o testemunho, para que o nome do Senhor não fosse negado. E este era também o trabalho de Satanás naquele lugar, né? Foi morto onde Satanás habita. Antipas significa contra tudo essas coisas. Mas apesar desse contexto de guerra e de ter uma igreja que resiste o nome do Senhor, aliás, resiste o nome de Satanás, que está ali brigando, havia também algumas coisas, alguns problemas que a gente passa a analisar agora, né? E aí a Bíblia vai dizer que tenho, todavia, algumas coisas pois que tens ali, que tens aí, né? Apesar disso tudo, tem um problema que precisa resolvido. Tenho toda a vida contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Aqui há uma referência a Balaão, o texto lá se não me engano, de Êxodo, né? Que armou-se naquele tempo uma cilada para derrubar o povo e Balaão foi chamado para isso. Então ele vai fazer uma alusão aqui a isso aqui e a gente vai então procurar entender essa questão aqui, né? O que estava acontecendo ali de Pérgamo. Balaão é um personagem do Velho Testamento, como eu disse os irmãos, e o rei de Moabe, quando o povo de Deus, ele ouvia o povo de Deus passar, que era Baraque, e ele teve medo, porque quando o povo vinha marchando, entrando em Canaã, eles vinham destruindo e destronando os povos, os reis que vinham por ali, e ele teve muito medo que o povo entrasse em Moabe. E ele então chama Balaão para descobrir um jeito para destruir esse povo, para que Moabe não fosse tomado. O texto aí vai dizer que quando o povo hebreu estava finalizando a sua jornada do êxodo e preparados para entrar na terra prometida, eles tiveram um encontro com o profeta Balaão, que era um profeta, que incrível que pareça, que prestava sacrifício. Quem já leu o texto na Bíblia, lá em Números, ali, está ali, eu falei Êxodo, mas é Números 22, 3 a 4, Balaão faz sacrifício e tudo, e ele chega para Baraque e diz, não tem como derrotar esse povo, né? Não tem como. E aí Baraque tem que ter um jeito, tem que ter uma forma de derrotar esse povo. E o profeta, então, Balaão, deu instruções a Balaque, dizendo para eles que só tinha um jeito de derrotar esse povo. E aí vai dizer exatamente isso aqui. O profeta Balaão deu instruções a Balaque sobre como atacar o povo de Israel, seduzindo com festivais, idolatrias e imoralidade. E foi assim que Israel caiu em pecado. Irmãos, é um contexto de guerra, né? É um contexto de guerra a igreja de Pérgamo, como é nos dias
que vivemos. Porque a gente sabe, como a própria Bíblia diz, quem é que vai derrotar o seu povo. O texto que diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, ninguém. Mas assim como foi com Balaão e Baraque, e estava acontecendo em Pérgamo, só tem uma forma do povo de Deus ser derrotado. E aí a culpa não é e não está em Deus. A culpa está no povo. Porque eles arrumaram um jeito de seduzir o povo, de atrair o povo. Arranjou um jeito de chamar a atenção do povo para que levasse aquele povo a se afastar de Deus. E aí são coisas, são artimanhas, são projetos que muitas vezes, ou quase sempre, o povo de Deus não percebe, os ardis, vamos dizer assim, a forma como uma coisa é armada. Aí está dizendo de seduzir. E Satanás, ele é astuto, ele é sedutor. A gente lembra do Éden, né, que quando a mulher caiu, o animal, pelo menos na época era assim, era um animal sedutor, bonito, atraído. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que tomar muito cuidado mesmo como nós estamos sendo derrotados. Quando as coisas ruins acontecem na nossa vida e que às vezes a gente não entende, mas Senhor, por que isso aconteceu? Por que isso tem sido dessa forma? E aí é a hora da gente fazer a análise. Porque o povo de Deus, ele é derrotado, ele é seduzido, quando ele é seduzido por coisas que nos afastam de Deus. Que coisas que, vamos dizer assim, tiram o foco de Deus na nossa vida. E a gente vai ver que essa cilada que Balaão instruiu a Balaque para atacar o povo de Israel é a mesma cilada que está sendo usada para atacar a igreja de Pérgamo. E eu diria que é a mesma cilada que Satanás usa nos dias de hoje para destruir a sua igreja. É tirar o foco, é seduzir o povo com coisas que nos afastam de Deus. E num contexto bem característico da igreja de Pérgamo, é então levar o povo a ser idólatra. E aqui eu quero lembrar os irmãos que idolatria não é só simplesmente se prostrar diante de um ídolo. Idolatria, essencialmente, é tudo aquilo que nos afasta de Deus e nos tira o foco de Deus e coloca, seja lá o que for, no lugar de Deus. Eu posso ser um idólatra quando eu ponho meu pai, quando eu ponho minha esposa, quando eu ponho meus filhos, quando eu ponho os meus bens, quando eu ponho o meu trabalho, quando eu ponho qualquer outra coisa antes de Deus. Quando eu coloco qualquer embaraço entre mim e Deus e coloco esta coisa como prioridade. Isto resulta em um ato de idolatria. E aí, então, o texto vai fazer essa aplicação. Quando ele diz outro sim, quer dizer, da mesma forma, comparando com o que houve lá com Balaão e Baraque, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. E nicolaíta, nós já vimos esse nome, não é? Estava lá na igreja de Éfeso, os nicolaítas. Os nicolaítas foram reprovados pelos irmãos de Éfeso, porque os irmãos de Éfeso eram irmãos que tinham uma doutrina forte, identificaram, tinham discernimento de entender que ensino era aquele, que tipo de obra aqueles sujeitos estavam fazendo e falando. E eles não foram enganados pelos nicolaítas, né? Eles não foram seduzidos pelos nicolaítas porque eles tinham, então, esse discernimento, vamos dizer assim, esse preparo para entender que aquele povo estava com ideias erradas. A doutrina dos nicolaítas é aquela doutrina de quem não tem nada a ver. Fazer isso, o que tem? O que custa? Não tem nada a ver. Né? A estratégia de Balaão, aqui entre parênteses nicolaítas, e hoje a gente pode colocar muitas coisas, né? É a mesma que aconteceu em Éfeso, como eu estava falando. E neste caso, os crentes de Éfeso não toleraram os nicolaítas, como
alguns têm tolerado. E pois eles se dizem que odiam as obras dos nicolaítas. É o que os irmãos lá em Éfeso faziam. É aquela coisa que a gente acha que não tem nada a ver, é aquela, vamos dizer assim, aquela brecha que se abre na nossa vida, é aquela coisa que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos afasta de Deus. Eu tenho a impressão, vivendo algumas experiências muitas vezes, que tem prejudicado muito a nossa convivência com o Senhor quando nós colocamos, por exemplo, o nosso orgulho, o nosso eu mesmo, a nossa vontade, as coisas, muitas vezes, que a gente quer que seja feito do jeito que nós imaginamos e do jeito que nós queremos. Isso tem sido um problema muito grande, um povo orgulhoso que a gente vive hoje nas igrejas, que se vive no contexto de hoje, tem sido também uma barreira muito grande para que Satanás entre na vida da igreja e destrua. E aí está aí igrejas sendo divididas, irmãos brigando uns com os outros, irmãos que não conseguem conviver uns com os outros. E aí eu vou dizer que a culpa pode estar dentro de mim, pode estar dentro de vocês, pode estar no meio de nós. Eu tenho aqui então essa advertência, que essa advertência da igreja de Pérgamo, uma advertência para os dias de hoje, e está dizendo: ó, vocês estão sendo destruídos, vocês estão sendo derrotados, vocês estão sendo, vamos dizer assim, sendo superados, e Satanás tem reinado na vida de vocês por causa dessas coisas. Essa é uma grande advertência a Pérgamo, como é os dias de hoje. O Apocalipse, ele traz esse contexto muito forte para as nossas vidas, especialmente na vida das igrejas do nosso tempo. Devemos estar, sobretudo, muito atentos a esse contexto para que não sejamos, então, derrotados, superados por coisas que muitas vezes estão aí nos destruindo. Né? Não devemos tirar de forma nenhuma o foco em Deus. É o que a mensagem a Pérgamo é exatamente isso. Irmãos, lembram? Vocês estão em um lugar onde Satanás reina, domina, onde Satanás está aí cercando a vida de vocês. Então tenha foco, tenha cuidado. Não se deixem ser vencidos nem seduzidos por coisas que tiram foco da vida de vocês, da nossa vida. É uma forte alerta. E aí o texto vai dizer, em Apocalipse 2,17, que quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós vamos ouvir isso muitas vezes. Quem tem ouvidos ouça, ouça. A gente já viu essas referências. Que parece que a gente é assim uma geração de pessoas que estamos ouvindo tanto, né? Hoje a gente tem como ouvir tantas mensagens, tantas alertas, a gente tem a Bíblia dentro de casa, a gente tem como a qualquer momento, a qualquer hora estar ligados e aprendendo mais do Senhor, mas a gente tem insistido em não ouvir, ou ouvir e não perceber, como, aliás, não ver e não perceber, como o texto lá de Isaías vai dizer. E é muito importante estarmos alertas aí. Então o texto vai mais uma vez insistir e bater na mesma tecla. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Irmãos, percebam que na igreja de Éfeso, a igreja fria, a igreja que não tem o primeiro amor, o Espírito falava e a mesma repreensão. A gente vai ver lá na igreja perseguida, na igreja de Esmirna, o Espírito falando. E aqui a gente encontra na igreja onde Satanás tem o trono instalado, o Espírito fala. Então, sobre todas as circunstâncias, sobre todos os problemas que podem existir, o Espírito do Senhor tem sempre falado, tem sempre ensinado. E ele vai insistir: ao vencedor, dar-lhe-ei o maná escondido. Nós vamos ver aqui o que é o maná escondido. Texto muito interessante. Bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha é escrito o seu nome, um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Mas vamos então entender isso aqui, não é? O que o Senhor está nos ensinando disso aí?
O texto de Hebreus 9:4 vai fazer a referência primeiro aqui ao maná escondido. Porque o maná escondido o maná era aquele alimento, os irmãos sabem, que descia no deserto todo dia. E havia naquela circunstância, nós conhecemos a história, os irmãos também, que havia pessoas preocupadas em que faltasse o pão para o outro dia, pegava a mais, e quando chegava no outro dia, aquele maná, ele apodrecia, ele perdia, porque o maná era por dia e ele tinha que ficar, ser consumido no mesmo dia, porque no outro dia o Senhor providenciaria outro. E aí havia o maná escondido. O que era o maná escondido? O maná foi uma parte do pão, o texto de Hebreus 9:4 vai dizer isso, que fazia parte da Arca da Aliança. Então, fazia como um dos conteúdos, vamos dizer assim, que havia na arca, havia uma porção do maná. E aí o texto vai dizer a qual pertencia um altar de ouro para o incenso, a Arca da Aliança, onde estavam os ingredientes, né, dentre eles o maná, totalmente coberta de ouro, no qual estava uma urna de ouro contendo o maná. Além do maná tinha o bordão de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, dos 10 mandamentos. Então esse maná escondido, ele era visto uma vez por ano, quando o sacerdote adentrava o lugar santíssimo e fazia o sacrifício uma vez por ano. Então, quando ele entrava, ele contemplava esse maná que estava ali escondido. E esse maná escondido, ele só era visto, ele não podia ser consumido, ele era só olhado como uma alusão da provisão de Deus durante o povo do deserto, naquela caminhada, na trajetória do Egito para a Canaã. Agora, no tempo da nova aliança, né, Jesus nos mudou de posição. O texto do Apocalipse mesmo vai dizer, né? Ele vai dizer que todos os cristãos foram feitos reis e sacerdotes para Deus. Então, nós temos então o acesso ao maná escondido, porque só quem tinha acesso eram os sacerdotes. E aí o texto vai nos lembrar, ó, o vencedor vai ter acesso a esse maná escondido, coisa que o sacerdote no Velho Testamento via uma vez por ano, né? E que coisa curiosa, só o vencedor vai ter acesso a esse maná, porque o Senhor nos constitui, a partir da nova aliança, do sacrifício de Cristo na cruz, de sua morte e ressurreição, ele então designa que todos os seus eleitos são reis e sacerdotes, portanto, tem acesso a esse maná escondido. O maná escondido, no caso aqui, é o próprio Cristo, o pão vivo que desceu do céu. Aleluia, né? Glória a Deus. O pão vivo que desceu do céu representa o maná escondido. O próprio Jesus se declarou o pão da vida, né? João 6,32 vai dizer, replicou Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. E no caso, é Ele mesmo. Quando a gente celebra a ceia do Senhor e come o pão, a gente vê e relembra o sacrifício, aquele memorial da carne, do sangue, aliás, da carne, do corpo vertido na cruz. Então, os vencedores, conforme o texto de Apocalipse vai dizer, quem é os vencedores que a Bíblia fala? Fala dos vencedores que estão num contexto de batalha dura, batalha espiritual, em lugares difíceis, onde Satanás domina, reina, como era Pérgamo, como é muitos lugares que nós vivemos, né? Na nossa igreja mesmo lá, a gente sabe da dificuldade que existe ali naquele bairro e sabe da existência de próxima igreja ali, de boca de fumo, de venda de drogas, e a gente tem também em outros cantos da cidade justamente isso. E às vezes a gente está ali na igreja, a gente sente o cheiro de maconha. Então é um lugar onde Satanás domina, um lugar onde Satanás reina. E está ali plantada a igreja do Senhor, e nós precisamos nos revestir de poder, de foco de Deus na nossa vida, para sermos vencedores em um contexto tão difícil como é este mundo.
E aqui a Bíblia vai fazer uma alusão muito interessante. Ele não só dará para nós do maná escondido, que é Jesus Cristo, como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha está escrito um novo nome, o qual conhece, exceto aquele que recebe. Em Atos 26:10, Paulo faz uma alusão do que vem a ser essa questão da pedrinha. A gente precisa entender isso aqui. Ele vai dizer de uma situação, conforme o texto vai dizer aqui, então ele fala assim: e assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos na prisões, isso quando ele era perseguidor do evangelho, e dava contra eles o meu voto quando os matavam. Este voto que era dado na tradição judaica era simbolizado por pedrinhas brancas e pedrinhas pretas. Quando se julgava alguém e se condenava ou absolvia alguém de algum ato ou delito, como Paulo se refere aqui em Atos 26:10, se fazia uma votação. E como era essa votação? Os que apoiavam, os que absolviam, votavam com uma pedrinha branca. E os que eram condenados recebiam, então, um voto de pedrinha preta. Então, o que o texto está querendo nos dizer sobre esse contexto de perseguição e de foco e de lugar onde Satanás domina e reina? Ou vocês vão lutar, vocês vão estar confrontando o diabo nesse contexto difícil, mas vocês receberão o maná escondido. Jesus Cristo presente no dia a dia e na vida de vocês. E vocês receberão uma pedrinha branca. Pedrinha branca que significa que seremos absolvidos. Passamos pelo julgamento e fomos absolvidos. Não há condenação para aqueles que recebem esta pedrinha branca. E o texto vai dizer justamente isso, lembrando a João de como era o julgamento do judeu e essa expectativa quando se votava sobre alguém e se lançava as pedras, como se apurava o voto? Se apurava justamente quem recebia o voto das pedrinhas brancas, né? Pedrinhas brancas significa o voto da absolvição. O significado aqui, provavelmente, como diz aqui o texto que está dizendo, refere-se à reversão do veredito de culpado. Ou seja, as pessoas que recebiam o voto da pedrinha branca, ou recebiam a pedrinha branca, não eram consideradas culpadas, eram justificadas. É um texto que a gente aprende, a Bíblia nos ensina. O texto lá de Romanos diz que nós somos justificados, ou seja, recebemos uma pedrinha branca, né? Emitida por instruções de todo mundo contra o vencedor, por causa da recusa em participar de suas refeições e idolatria. Ou seja, aos irmãos que recusavam o banquete oferecido por Satanás, os irmãos que se recusam a ter uma vida que fere a santidade de Deus, que vão de encontro às práticas deste mundo e que resolvem lutar contra isso. A Igreja de Deus tem que se levantar contra Satanás, justamente denunciando e combatendo as práticas que ele prega, né? Muito mais do que dizer está amarrado e coisa e tal, é você combater aquelas obras. É não permitir que na minha vida e na sua vida Satanás seja amarrado por uma prática de vida santa, não por uma emissão de uma palavra que se tornou um efeito como uma frase feita. Não, é uma frase de vida, uma atitude de vida. É você amarrar Satanás através de um padrão de santidade que agrade a Deus. É uma vida santa. É uma vida irrepreensível diante do Senhor. É uma adoração focada nele. É viver para Deus e proclamar o seu reino. Então, isso nos faz realmente vencedores no contexto da igreja de Pérgamo. E o nome aqui, que está na pedrinha branca, como ele diz aqui, o nome novo escrito sobre a pedrinha branca, refere-se ao caráter da pessoa. Já diz Ralph Ebers. Aqui Cristo pode dar
Cristo dá a quem quer um nome, um novo nome para o crente, referindo-se a um aspecto de caráter de fiel do cristão, ou seja, o seu caráter foi mudado. E quando o judeu tem muito isso, quando ele escolhe o nome das pessoas, como por exemplo a gente pode lembrar Jacó, o que era Jacó? O nome Jacó quer dizer de suplantador, enganador. Isso refere ao caráter, né? E depois se muda para Israel, né? Então a gente vê o caráter mudado por causa da prática de vida, ou seja, o seu caráter foi alterado. Então, quando ele diz que vai receber um novo nome, não é simplesmente mudar de nome por mudar, mas mudar por mudar o nome significa que houve uma mudança na sua caráter, uma transformação de vida. Ou seja, nós mudamos o nosso viver, mudamos as práticas que comandam o nosso viver. Ou ele quer e pode dar um novo nome, revelação de si mesmo para os cristãos, uma espécie de segredo em especial entre dois. Aqui também revela, irmãos, como ele diz, um nome que só ele sabe, revela intimidade, revela cumplicidade, revela, sobretudo, comunhão profunda com Deus, né? Revela uma vida de tal forma que Deus mantém como se fosse um segredo, um relacionamento muito íntimo, que justamente essa circunstância prova nessa mudança de nome e no segredo que existe entre a pessoa e ele dá, né? Mais importante ainda, o nome dado a uma pessoa que representa a sua propriedade, ou seja, quando nós pertencemos a uma família e temos um nome daquela família, refere-se a essa questão de sermos propriedade, né? de pertencermos àquela família. E aí, quando o Senhor também diz esse nome, ele diz também justamente disso. Daqueles que recebem esse nome, além de de ter acesso ao maná escondido, que é o próprio Jesus Cristo, de ter aquele voto da pedrinha branca, que representa justamente a justificação, o perdão, o resgate. E aí então vem a comunhão, quando Deus dá um nome, muda a vida, muda o caráter, e aí então representa ser propriedade de Deus. Ele coloca o nome em seus seguidores. A gente vai e tem muita gente preocupada, como por exemplo, com o 666, a marca da besta, porque o diabo também faz a mesma coisa, né? Ele marca os seus. E Cristo marca os seus também. Marca os seus com o seu sangue, com propriedade sua, né? Apocalipse 22, 3, 4 vai dizer lá, nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Seus servos o servirão e contemplarão a sua face. E na sua fronte está o seu nome. O nome que o Senhor nos deu, marcando como sendo propriedade sua. Que coisa gloriosa, né? Que coisa magnífica. Que coisa grandiosa que o Senhor revela a Pérgamo e revela a nós. Oh, vocês estão em um lugar difícil. Como vivemos hoje em um mundo difícil, ser cristão hoje representa muito mais que um desafio. Representa uma mudança de caráter. As pessoas olharem para nós e vermos em nós uma vida transformada, uma vida diferente. Vermos em Deus, ver Deus em nossas vidas sem que nós pronunciemos sequer uma palavra ou dissermos alguma coisa. Então é a grande mensagem do Apocalipse para a igreja de Pérgamo. Ele vai falar para os irmãos em Pérgamo de que vocês estão vivendo em um lugar onde Satanás domina, onde Satanás reina, onde Satanás de certa forma é invocado, mas a necessidade de estarmos todos focados no culto a Deus e termos uma vida santa diante dele, a nos curvarmos diante das dificuldades, dos desafios e dos ataques. Ser cristão hoje representa muito mais do que muita gente imagina, de carregar
uma Bíblia, de estarmos frequentando a igreja, de estarmos proclamando a nossa fé. Representa uma conduta, uma vida ilibada, no sentido de deixar que através da nossa vida o Senhor reine e o Senhor seja glorificado, mesmo em um contexto de grandes dificuldades, de grandes batalhas, de grandes lutas. É o nosso grande desafio, como era o desafio da igreja de Pérgamo. Como era o grande desafio da igreja de Pérgamo, né? Darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha branca está escrito um novo nome que ninguém conhece, exceto aquele quem o recebe. Que coisa gloriosa, né? Deus tem para nós coisas magníficas, coisas lindas, conforme o texto que lemos em Apocalipse 22, dos versos 3 e 4, quando ele termina dizendo: os seus servos servirão e contemplarão na sua face, e na sua fronte está o seu nome. Que o Senhor nos abençoe, nos faça refletir e faça-nos tomar posições de soldados, verdadeiros guerreiros do Senhor, em um mundo dominado, em um mundo atacado, em um contexto que Satanás domina e impera. Deus nos levantou nesta geração para sermos como a igreja de Pérgamo, pessoas que não negam o seu nome e que não perdem a fé. Que Ele tenha misericórdia de nossas vidas e possamos estar todos focados nesta difícil missão, nessa tarefa grandiosa de sermos os seus servos.